Olá, eu vou diferenciar neste vídeo a holding da sociedade civil imobiliária, que poderia receber também outro nome, como irei aqui expor. O que acontece? Eu vejo que muitas pessoas, muitos empresários, até alguns treinamentos vêm sendo realizados, onde as pessoas vêm tendo um falso conhecimento do que é uma holding. A holding é uma sociedade, é uma pessoa jurídica que vai ter participações junto a outras sociedades. E a holding, ela é criada em nossa legislação com base no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Sociedades Anônimas. O que diz este parágrafo 3º? A companhia, aqui uma sociedade anônima, no caso, mas poderia ser uma pessoa jurídica, uma limitada, pode ter por objeto participar de outras sociedades. Então, ela participa de outras sociedades. Como? Vai participar através da aquisição de ações ou de cotas sociais. Ainda que não prevista no estatuto, que no contrato social da sociedade limitada, no estatuto da sociedade anônima. A participação é facultada, ou seja, essa participação em outras sociedades, ela não é obrigatória. Quando a sociedade for participar de outras, então tem que estar colocado no contrato social dela que ela vai ter participações em outras sociedades. Então, é facultada como meio de realizar o objeto social. Aqui vai ser como meio de desenvolver as suas atividades. Ela vai participar de outras sociedades como sócia ou como acionista, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, esta é a base para a criação das holdings no direito brasileiro. E o que acontece? Eu posteriormente falarei dos grupos societários. Através dos grupos societários é que eu teria a organização de uma holding. Quando esta pessoa jurídica estiver participando de outras e tiver o controle de uma outra sociedade, então a sociedade A tem o controle da sociedade B, ela é acionista da sociedade B junto com outros dois sócios, mas ela é que tem o controle daquela sociedade. Então, o que vai acontecer? Quando ela tiver o controle, ela será chamada de holding controladora. Quando ela não tiver o controle daquela sociedade, ela terá ali uma participação societária junto àquela sociedade. Então, o que acontece? Esta criação dessa holding, porque a holding, veja, é uma maneira de organização societária. Ela sempre, nesses exemplos aqui que eu citei, ela será constituída sobre um dos tipos societários existentes na nossa legislação, que é uma sociedade limitada, geralmente, ou uma sociedade anônima. Poderia também ser uma sociedade de pessoas, uma sociedade simples. E isso que eu estou passando, esta noção de holding, veja, ela vai ao encontro também do que pensam doutrinadores e do que está estabelecida na legislação de outros países. Eu trarei aqui os exemplos da França, Bélgica, Itália. Poderia trazer também de qualquer outro país. O que eu quero dizer é que esta noção de holding, ela que eu passo aqui da sociedade anônima, ela também é aplicada nos outros países. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas estão falando que querem criar uma holding para planejamento sucessório, para blindagem patrimonial. Isso daí, na verdade, essas criações, essas invenções não existem. O que eles estão falando ali da criação, geralmente, são nada mais, nada menos do que eu posso aqui dizer uma sociedade civil imobiliária. Por quê? As pessoas pensam em constituir o que chamam de holding patrimonial, holding familiar, não passam essas holdings chamadas falsamente, equivocadamente esse nome, de pessoas jurídicas.
revestida sob a forma limitada ou, como eu disse, geralmente uma sociedade anônima. Então, posso dizer para vocês, não existe holding quando esta pessoa jurídica não participa de outras sociedades. São simplesmente ali uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, aonde deram um nome a ela de holding, um nome desmerecido, um nome que não merece na maioria dos casos. Por quê? Só será holding quando tiver essa participação societária. E venho aqui, cito, faço menção aqui desta obra do direito francês, Le Holding, no direito francês, Le Guide juridique fiscal. Então, diz o autor, notion de holding, no direito francês. L'expression holding vient d'anglais to hold, que significa tenir ou detenir. Olha, o que ele está dizendo aqui? Que essa noção de holding, ela vem do direito inglês, to hold, então, segurar. Isso já quer dizer o seguinte, olha, não vou poder falar de holding quando ela não estiver segurando uma outra sociedade, quando ela não estiver participando de outra sociedade. Se uma sociedade não participa da outra, se ela estivesse participando, poderia ali estar constituindo um grupo societário. Agora, se não tem participação, simplesmente uma sociedade, como são constituídas as sociedades com a finalidade de economizar impostos, onde são aportados imóveis a ela e são locados, por isso é que chamam de holding patrimonial, equivocadamente, nada mais é do que uma sociedade que administra imóveis próprios, não administra imóveis de terceiros. Então aqui continua o autor dizendo, une société holding est donc une société qui détient des participations dans une ou plusieurs outras sociétés en vue de les contrôler. Então, o que ele diz aqui, traduzindo, uma sociedade holding então uma sociedade que detém, ele diz aqui, detém participações. Detém participações, ele diz ainda, em uma ou mais sociedades, então está dizendo, ela detém participação em pelo menos mais uma sociedade ou outras sociedades com a finalidade de as controlar. Então, detém participações. Essas participações são através de ações ou então de cotas sociais. Então, vejam, aqui diz o direito francês que ela tem que participar de uma ou mais sociedades. Diritto professione, Giorgio Berta e gruppi, aqui mais de perto, e gruppi societari. Então, essa noção de holding vem de participação em mais de uma sociedade, de gruppi societari, de grupos de sociedades. Então, diz aqui o autor, l'attività di detenzione delle partecipazioni, então, a atividade de detenção de participações, então, a atividade dela deter cotas ou ações, que são partecipazioni. Attività tipicamente svolta dalla holding in gruppo, può essere svolta attraverso società costituite secondo diverse tipologie. Então, o que ele diz? Então, a sociedade aqui chamada, você vai escolher um tipo de sociedade, num dos tipos existentes no direito brasileiro, como eu disse, geralmente uma limitada ou uma SA, para ela ser a controladora de outras sociedades. Então, aquela vai deter o controle de outras sociedades, ela então será considerada ali a holding do grupo. Então, continua o autor, la società holding si può costituire nella forma di società di persone, então diz aqui se pode constituir através da sociedade de pessoas, oppure sotto, ou então sob forma de società di capitali, ou sob forma de sociedade de pessoas, ou sob forma de capitais. Então, para o direito italiano aqui, uma limitada ou então uma SA. Então, aqui mais uma vez eu demonstro que no direito italiano a sociedade tem que participar de outros. Demonstrei no direito brasileiro, demonstrei no direito francês, demonstrei no direito italiano e agora vou aqui demonstrar no direito belga. Le holding, como diz aqui, le holding belge. Então vejam, as holdings belges, estatuto juridique e fiscal. Então, estatuto jurídico e fiscal da holding, direito belga. Diz aqui o autor, então,
Monsieur Cheroui, qui considère qu'en Belgique, le dénominateur commun de chaque société holding est la détention, pour quelque raison que ce soit, d'ação ou par d'autres sociétés. Ou seja, o que ele diz? Que ele considera na Bélgica o denominador comum de cada sociedade holding que ela detenha, por qualquer razão que seja, ações ou partes, que aqui são cotas sociais de outras sociedades. Então, eu pude demonstrar aqui que para ser considerado uma holding, então é absolutamente necessário que a sociedade, a pessoa jurídica e não a pessoa física, participe de outras sociedades. Agora, o que eu poderia ter? Se eu tenho um sócio que participa de mais de uma sociedade, eu terei ali então, geralmente, um grupo de fato, mas aquilo ali não significa necessariamente que seja uma holding, tá joia? Então, é isso que eu queria dizer para vocês o que é holding. Então, o que essas pessoas falam constituem aqui para economizar impostos através de uma holding, não é uma holding. Simplesmente é constituída uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica será locadora de imóveis. Mas esqueçam que não é holding, aquilo ali não blinda patrimônio, ela poderia ser utilizada para planejamento sucessório? Poderia. Interessante? É interessante, mas é via uma pessoa jurídica. Então, não é holding. Diferenciei aqui para vocês o que é uma holding e o que não é holding. Para ser holding, tem que participar de outras sociedades. Tá legal? Fica aí essa dica para vocês.